Olá, bom dia, a paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui ao vivo para fazer mais uma escola bíblica dominical. Estamos na lição número 11 das parábolas de Jesus, já caminhando para o final dessa série. E louvamos a Deus, adoramos a Deus pelo que aprendemos, pelo que Deus tem falado conosco através das parábolas, né? Paz do Senhor para a irmã Rose, que já deu ok aí. Amém. Vamos orar para começar, né? Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos, te glorificamos e nos colocamos, meu Deus, neste momento, abertos para a Tua Palavra. Fale, meu Deus, ao nosso coração, instrua-nos, ó Deus, mostra-nos, ó Deus, as verdades que estão na Tua Palavra, para que possamos crescer em graça e conhecimento. Em nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém. Muito bem, já estamos em 2021. Tivemos uma celebração abençoada, com os irmãos contando os testemunhos do que Deus fez. Foi um ano de grandes vitórias, de grandes milagres, e que Deus continue nos abençoando assim, né? A lição de hoje, a número 11 das parábolas de Jesus, ela tem como tema: Despertemos para a vinda do grande rei. Vamos estudar hoje sobre a vinda do Senhor Jesus. O texto áureo é: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Amém. Paz do Senhor para o irmão Legilson e para a irmã Aldenira e toda a família lá em Manaus, né? Que Deus seja louvado e glorificado na vida deles. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquegenaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grande clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. E depois chegaram-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém. Está claro aqui nessa parábola que Jesus conta a respeito da vinda dele. E hoje existem aí vários movimentos que se dizem cristãos, mas na verdade estão conduzindo pessoas para a perdição. E um dos enganos que esse movimento anuncia é que Cristo não vai voltar. Fica criando fábulas, criando histórias, criando interpretações, dizendo que Cristo não vai voltar. E tem muitas pessoas acreditando nisso e vivendo como nos tempos de Adão. E Jesus alertou sobre isso, né? Que quando ele voltasse, as pessoas estariam como no tempo de Noé, Noé. Ou seja, cuidando da própria vida, cuidando dos seus afazeres, cuidando do lazer, cuidando do trabalho, e não estavam preparados para Deus. Quando veio o dilúvio, a porta da arca foi fechada, choveu durante 40 dias e 40 noites e alagou tudo e as pessoas morreram afogadas. E bateram na porta da arca, mas a arca estava fechada pelo lado de fora.
E aqui nessa parábola, Jesus mostra que a vinda dele será semelhante como no tempo de Noé. As pessoas vão estar distraídas, as pessoas vão estar distraídas, e quando ele voltar, elas vão correr, mas aí já é tarde. Né? Já é tarde. Ele já resgatou o seu povo, ele já resgatou a sua igreja e já levou a sua igreja aos céus. Portanto, devemos estar atentos e vigilantes para a vinda do Senhor. Os primeiros cristãos, se nós observarmos na Bíblia, sobre a segunda vinda de Jesus, nem o próprio Jesus sabe quando, é o próprio Deus Altíssimo, Pai Soberano, que vai determinar esse dia e essa hora. Quanto a isso, o próprio Jesus falou como um tempo próximo. Os apóstolos que iniciaram a igreja cristã em Jerusalém, depois aos redores de Jerusalém, depois por todo a terra habitada naquele tempo, eles também anunciavam a vinda de Jesus como um tempo presente. E nós estamos hoje no ano 2021, Cristo ainda não veio, mas nós também temos que anunciar como tempo presente. Uma coisa nós temos que ter consciência: se Cristo voltar em nossa geração, nós temos que estar preparados para voltar e ser arrebatados para a glória, subirmos para a glória, sairmos desse mundo para o mundo da glória. Porém, se Cristo não voltar nesse tempo, nós temos que ter consciência que nós somos mortais. E como mortais, nós haveremos de a carne morrer e o espírito vai ter um destino. E qual destino que nós estamos preparando para a nossa alma? Qual o destino que nós estamos dando para a nossa alma? É isso que nós temos que observar, é isso que nós temos que compreender. A paz do Senhor para o irmão Bené, amém? Que Deus seja louvado e glorificado na vida dele. Amém? Vamos lá. Aqui nessa parábola, a parábola das 10 virgens, ela ensina como somos responsáveis individualmente pela nossa espiritualidade. Né? A palavra de Deus, ela é o guia para a vida do cristão. Então não tem como ser cristão se não for lendo e meditando a Bíblia. Você não consegue ser cristão se você não se firmar na palavra. Então, Deus precisa, Deus nos disponibiliza a palavra dele como guia da nossa fé. E se nós não nos fixarmos nessa Bíblia, como guia da sua fé, o que vai acontecer? Né? Nós vamos nos perder, nós vamos distanciar do Senhor, nós vamos distanciar do plano da salvação do Senhor. Portanto, nós precisamos ter a Bíblia como guia de nossa fé, porque ela é a base que nos conduz a Deus. Em Romanos, Paulo fala da doutrina da depravação total. O que é a doutrina da depravação total? O homem, ele nasce filho de Adão, portanto, herdeiros dos pecados de Adão, portanto, desobedientes a Deus e rompido com Deus como Adão rompeu. Nós só nos religamos a Deus através de Jesus Cristo, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aí que nós religamos a Deus, voltamos para Deus. Não tem como voltar para Deus, não tem como se religar a Deus se não for através da cruz de Jesus. Tá? Nós não chegamos ao céu se não passarmos pela cruz. E isso é um fato, né? Isso é um fato, isso não é uma condição, isso é um fato. Nós não temos uma outra condição, uma outra alternativa. Né? Ou nós passamos pela cruz, aceitando a cruz, aceitando Jesus, aceitando aquela morte como a nossa morte expiatória e aceitando a ressurreição dele como a nossa ressurreição. Se não crermos assim, continuaremos sendo inimigos de Deus e filhos de Adão. Vamos lá, interpretando a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui na parábola mostra a condição do reino dos céus. Né? O reino dos céus ele já está conosco aqui na terra. Nós
nós vivemos, vamos citar um exemplo aqui, né? Nós vivemos no Brasil, tem pessoas aí nos assistindo que estão em outros países e serve também para isso. Vamos citar o exemplo nosso aqui. Nós estamos no Brasil, somos cidadãos brasileiros, mas espiritualmente nós somos cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. O que significa isso? Significa que, independente do país onde nós estamos, independente da nação onde nós vivemos, nós temos que pertencer ao reino dos céus, ao reino de Deus. E o reino de Deus, ele é o quê? Ele é a presença de Deus em nossas vidas. Qual a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? O reino de Deus é a presença de Deus em nossas vidas aqui na terra. E o reino dos céus é o nosso destino espiritual. E aqui a parábola não fala do reino de Deus que é na terra. Fala do reino dos céus, que é o nosso destino, o destino de nossas almas. Então nós vamos interpretar à luz do reino dos céus, que é o destino do nosso espírito, né? O destino futuro que nós teremos. Vamos lá. As 10 virgens, elas simbolizam os crentes, né? 5 representam aqueles crentes fiéis, autênticos, vigilantes, cumpridores da palavra, obedientes à palavra de Deus, os crentes verdadeiros. E as outras 5 virgens, que são as loucas, as nércias, elas representam aquelas pessoas que até frequentam igrejas, mas são religiosas. Qual a diferença? O cristão convertido, ele tem o trabalho do Espírito Santo dentro dele, o agir do Espírito Santo dentro dele. E o cristão religioso, ele está pegado a regras, a ritos, a cerimônias, a uma presença física e não a uma presença espiritual, não tem uma transformação de vida, então tem muita diferença. E aqui nessa parábola, as 5 virgens prudentes, vigilantes, são aqueles crentes cuidadosos da sua vida espiritual, zelosos pela sua vida espiritual. E as 5 virgens loucas, né, são aqueles crentes que estão aí perdidos. Né? A lição diz assim sobre isso. Né? O reino dos céus, essa é uma delas. Das diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, aqui nessa parábola é uma delas, em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido por Cristo com a mensagem do Evangelho, mas sim com sinônimo de vida eterna e de reino plenamente instaurado. Então não se trata, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Não se trata apenas da presença do Espírito Santo em nós aqui na terra. Reino dos céus é o nosso destino futuro. E nós temos que nos preparar para o nosso destino futuro. Porque aqui na terra, de lutas em lutas, nós vamos vencendo. Aqui na terra, de luta em luta, o Senhor vai prevalecendo conosco. Mas, e na eternidade? Qual destino terá o nosso espírito? Para onde caminhará o nosso espírito? Hoje está na moda dizer, né, todo mundo que morre vai para o céu, todo mundo faz ali uma figurinha dizendo subiu para o céu, coloca umas asinhas, desenha, conta para as criancinhas que o papai, que a mamãe subiu para o céu, que o vovô, que a vovó, que o tio, tia, o irmãozinho subiu para o céu. Mas será que foi mesmo? Será que está mesmo nos céus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos e temos que buscar a santificação, buscar a transformação de nossas vidas para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida, para que o nosso nome seja mantido ali no livro da vida. Amém. 2 classes de virgem, né? A parábola fala que havia 2 classes de virgem, ou seja, as prudentes e as loucas. Como já foi dito, as 5 virgens prudentes simbolizam crentes fiéis, sinceros, constantes e santos.
Essas mulheres sinceras carregavam um estoque de boas obras, um estoque de quebrantamento, estoque de misericórdia. E isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, mas brilhavam por onde passavam. As loucas foram classificadas como loucas, pois, diferentemente das primeiras, que se aprovisionaram, confiavam apenas na sua religiosidade. Pensavam que isso fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Elas se sentiam seguras e autossuficientes em sua santidade e achavam que a sua pureza bastante, e isso era suficiente para levá-las ao reino dos céus. E não foi. Na parábola mostra que não. Na parábola mostra que frequentar a igreja não garante salvação. Que estar ali de corpo presente não garante salvação. O que garante salvação é você estar ali quebrantado. Você está participando de uma celebração com seu coração quebrantado. É você estar envolvido na palavra de Deus, colocando ela em prática na sua vida e transformando a sua vida dia após dia, tendo mudança de vida dia após dia. É isso que vai garantir a transformação da sua vida e que vai manter o seu nome no livro da vida. Aqui na lição também diz: as 5 loucas representam os crentes mornos e nominais. Ou seja, aqueles que estão ali que você olha e fala, aquele é fulano, aquela é fulana, esse é fulano, essa é fulana. Estão ali respondendo uma chamada, né? Uma frequência, mas não estão de alma, não estão entregues ao Senhor, não estão assim com o coração aberto, não estão ali alegres e felizes por estar na presença do Senhor. Essa é a diferença. As loucas são aquelas pessoas que estão na igreja apenas pela religião e não por amor a Cristo, e não por amor à própria alma, por amor ao destino da sua alma. É isso que nós temos que ter consciência. O que representa o azeite, né? Elas, tanto as loucas quanto as prudentes, elas tinham azeite e tinham lamparinas. Por quê? Porque era noite e o azeite ele tinha um significado ali, né? O azeite, através da Bíblia, é símbolo do Espírito Santo, posto que sua missão é ungir, iluminar, purificar, separar. Nesta parábola especificamente, representa a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade necessária à salvação. Portanto, ter azeite, nesse caso, vai além do falar em línguas estranhas ou de ter outras manifestações de poder. Indica a necessidade de evidenciar o fruto do Espírito, que é o sinal de que Deus está conosco. E o fruto do Espírito nós vamos ver ali em Gálatas, né? 9 frutos do Espírito, que mostra o poder da transformação. Que você vai saber se você está salvo ou não, observando ali em Gálatas o fruto do Espírito, para saber se você está dentro daquilo que prevê a Bíblia. Portanto, o azeite ele significa então a presença do Espírito Santo. As prudentes, as virgens prudentes, elas tinham um avivamento verdadeiro e o Espírito Santo estava com elas. As virgens loucas, elas estavam ali na igreja, mas o Espírito Santo não estava com elas. Elas não estavam envolvidas espiritualmente com o Espírito Santo. A parábola também nos fala sobre a chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam a expectativa do retorno de Cristo ainda na sua geração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 a 11, fala sobre isso. E todos os crentes devem assim viver, pois não sabemos a que hora tal acontecimento se dará. Leia Marcos, capítulo 13, dos versículos 32 a 37, para você ver sobre a imprevisibilidade. Você não tem como prever a hora que Jesus vem. Você não tem como prever o dia que ele vem, o momento que ele vem. Pode ser hoje. Mas hoje ainda não se cumpriu todos os sinais. Quem sabe? Quem sabe se já não cumpriu? Quem sabe se não é hoje que soará
a trombeta, ouvirá-se um alarido de anjos no céu e a voz do arcanjo dizendo: ele vem. Portanto, nós temos que estar preparados como se todo dia fosse o último dia e como se todo dia fosse o dia da volta de Jesus. Foi assim que as 5 virgens prudentes permaneceram. Elas estavam ali atentas, esperando a vinda de Jesus. As outras, ele está demorando muito, né? Vamos dormir. Foram dormir e perderam o chamado, perderam a hora de ser arrebatada. O noivo na parábola é Jesus. Ele chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra estará completamente imersa em trevas. Meia-noite é a hora mais escura, né? É a hora mais escura da noite. Então, Jesus virá no momento mais escuro, quando a terra estará completamente perdida, envolvida nos seus pecados, o povo frio, o povo morno, o povo distante, o povo sem uma comunhão legítima, um povo sem estarem ali totalmente envolvidos com a graça de Deus. O irmão Leixo está até comentando aqui, né, que as 5 virgens loucas estavam só batendo ponto na igreja. É isso mesmo. Ia na igreja só para falar: presente, estou aqui. Né? Mas não tinham comunhão com o Espírito Santo, irmão Legilson. É isso mesmo. Né? Elas não tinham comunhão com o Espírito Santo. Estavam ali, mas não sentiam nada. Entravam vazia e saíam vazia. Entravam frias, saíam frias. Então o crente, a cada celebração, a cada culto, ele tem que sentir a glória de Deus, ele tem que sentir o mover do Espírito Santo, ele tem que sentir a presença do Espírito Santo. Senão, ele só foi lá bater ponto, como disse aí irmão Legilson. Amém. Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com maior intensidade nas trevas do pecado. Veja isso em Mateus capítulo 4, versículo 16, Mateus capítulo 6, versículo 23 e João capítulo 3, versículo 19. Depois você reveja o vídeo e vai lendo aí esses versículos para você compreender melhor sobre a vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja é iminente. Vamos lá, vamos agora interpretar a parábola à luz do arrebatamento da igreja, que muitos estão dizendo: isso não vai acontecer não, isso é conversa. É igual no tempo de Noé. Noé estava construindo a arca, o povo passava: ei Noé, o que é isso? Isso aqui é um barcão, né? Uma arca, um barco gigante. Para que isso, Noé? Porque vai chover 40 dias, 40 noites, quem não estiver dentro desse barco vai morrer. E o povo dava gargalhada de Noé, riam de Noé. E aconteceu. Hoje é a mesma coisa, você fala sobre o arrebatamento, as pessoas dão gargalhadas. As pessoas riem da sua cara, fala que você é um alienado, fala que você é um fanático, fala que você está interpretando errado a Bíblia. Estão iguaizinho no tempo de Noé. Estão iguais. Portanto, esteja vigilante, esteja atento para a vinda do Senhor. A importância da vinda de Jesus. A doutrina da segunda vinda de Jesus pode ser percebida pelos números que dão conta de que há mais de 1.500 referências sobre a segunda vinda de Jesus no Antigo Testamento. Olha só, no Antigo Testamento já previa o nascimento, o ministério, morte e ressurreição de Cristo. E já preveu também 1.500 vezes no Antigo Testamento que Jesus voltaria por uma segunda vez, principalmente nos profetas. A ela no Antigo Testamento, 1.500 vezes, e 300 vezes consta no Novo Testamento. O arrebatamento da igreja aparece 300 vezes no Novo Testamento. Mas eu só vi isso em Tessalonicenses e Apocalipse. Não, tem em todos os livros da Bíblia falam do arrebatamento. É só ler, é só estudar que você vai compreender. Tá? Estejam atentos, estejam preparados. Só o apóstolo Paulo escreveu 50 vezes sobre o arrebatamento. 50 vezes. Amém?
O irmão Bené colocou um texto aqui, deixa eu dar uma lida. Vamos lá. A preparação da vida espiritual está baseado em nossa dedicação contínua. É isso mesmo. Ou seja, lendo a palavra de Deus para que haja mais conhecimento e ter mais convicção da sua salvação em relação à vida espiritual. Correto. Correto, irmão Bené, é isso mesmo. Nós temos que estar buscando todos os dias o renovo da fé. Ora, eu já li a Bíblia aí algumas vezes e continuo lendo. Eu não paro de ler. Eu já li isso aqui, não vou ler mais não. Não, eu leio, releio, e Deus vai sempre falando, né? Deus vai sempre renovando, Deus vai sempre fortalecendo. Essa semana, de novo, fiz a revisão de leitura do livro de Eclesiastes, de 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? E que mais? E algumas das outras cartas de Paulo, assim, espaços, né? Então, quer dizer, toda semana, todo dia, eu tenho contato com a palavra, né? E você também precisa ter. Todos os dias eu mando aquela mensagem, né, para os irmãos, mas o irmão não pode se contentar só com aquela mensagem, só com aquele versículo, mas ele tem que buscar mais, ele tem que ler mais. É como o irmão Bené está falando aqui no comentário dele, né? A preparação da nossa vida espiritual, ela é constante. É dedicação, é leitura, é meditação, é oração. É assim que se prepara para esperar a vinda de Cristo. Senão nós vamos apagar na fé, nós vamos esfriar na fé, nós vamos se ocupar com as coisas do mundo, nós vamos estar ocupados com as coisas do mundo. Aleluia. O significado de arrebatamento. Vamos lá. Dentre muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento da igreja. A expressão arrebatamento significa tirado rapidamente com força. Já a palavra harpazo, do grego, significa arrebatado. Então, sobre isso você lê em Mateus, capítulo 24, versículos 40 a 41. Você leia também João, capítulo 14, versículo 3. E você leia também Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 28 e 29. Tá? Depois dessa aula ao vivo vai estar salvo aí o vídeo. Reveja esse vídeo, lendo os versículos para você ver e se encorajar e se animar com essa promessa de Deus. Né? Como é gostoso ler a Bíblia, porque você se anima com as promessas de Deus. Você fica feliz com as promessas de Deus. Você fica disposto com as palavras de Deus. Amém? O arrebatamento da igreja ele acontecerá em 2 etapas. Preste atenção nisso. Na primeira fase, Jesus virá secretamente para arrebatar a sua igreja, composta pelos santos ressuscitados e dos vivos transformados. Todos serão imediatamente trasladados para o céu por Jesus. Então, Jesus virá em 2 fases. A primeira fase, ele vem até as nuvens e a igreja vai subir ao encontro dele. Os mortos ressuscitarão primeiro e subirão com o corpo glorificado, ou seja, um corpo imortal. As pessoas que morreram afogadas, a água vai devolver. As pessoas que morreram queimadas, o fogo vai devolver. E as pessoas que tiveram outras mortes e foram sepultadas, a terra há de devolver. Porém, com o corpo glorificado, não será mais esse corpo aqui mortal, esse corpo que adoece, que envelhece, que padece, que sofre. Será um corpo glorificado. Portanto, a primeira fase, Jesus virá até as nuvens e a igreja vai subir ao encontro dele. Tá bom? Leia João capítulo 10, versículo 28 e 29. E leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O arrebatamento terá lugar nas nuvens, somente os salvos perceberão. Então terão 3 sinais, né? O alarido de anjo, que é o cântico dos anjos, o soar da trombeta e a voz do arcanjo anunciando, ele vem. E só quem vai escutar
são os salvos em Cristo. Os que não tiverem salvos em Cristo, ou os crentes desviados, não escutarão esses 3 sinais. E os que escutarem subirão automaticamente. Os que estiverem mortos ressuscitarão e os vivos subirão, vão flutuar em fração de segundos para cima. Importantíssimo, importantíssimo. E é uma fração de segundo que ninguém vai perceber. Quando perceber, a pessoa já não está mais. Essa é a primeira fase da vinda de Jesus. Dê uma lida também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, e dê uma lida também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, que fala sobre esse evento da igreja subindo para o encontro com Jesus nos ares. Na segunda fase da volta de Jesus, que será 7 anos depois do arrebatamento. Então, o arrebatamento, Jesus vem até as nuvens e a igreja sobe. Na segunda fase da vinda de Jesus, ele tocará no Monte das Oliveiras. Isso acontecerá quando os judeus se converterão que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Israel estará sitiada em guerra, os inimigos do norte e do sul estarão unidos contra Israel e Jerusalém será tomada. Nesse momento, 144 mil judeus irão para o Monte das Lamentações e ali eles se converterão que Jesus era o Cristo. E também, nesse mesmo momento, muitos cristãos em diversas nações se converterão de que Jesus era o Cristo, se arrependerão dos seus pecados e também se converterão. Então haverá ainda outra chance durante a grande tribulação, mas não espere por isso. Melhor é estar na primeira fase. Melhor é estar pronto na primeira fase. Esteja atento sobre isso. Na segunda fase, Jesus voltará com a sua igreja glorificada, rodeada de glória e poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, virá publicamente, pois todo olho verá, todo mundo verá. Veja isso em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, na carta de Judas, capítulo 14, Judas só tem um capítulo, aliás. Judas, versículos 14 e 15, e leiam o capítulo 19 inteiro de Apocalipse. E você vai entender sobre a segunda vinda de Jesus. Não deixe de ler esses versículos, que é para você ter uma compreensão melhor do que eu estou falando aqui. Tá? Porque isso causa muitas dúvidas e tem muita gente ensinando errado e tem muita gente que não vai subir junto com a igreja, porque essa interpretação está errada. Aí acaba não subindo com a igreja porque fica dando ouvido a fábulas. Então, muito cuidado com isso. Quando se dará o arrebatamento? Entre as duas fases da segunda vinda de Cristo haverá um período de 7 anos conhecido como Grande Tribulação. Grande Tribulação. Fala de uma fase terrível na Terra que nunca se houve. Vai ser pior do que a Primeira Guerra Mundial? Vai. Vai ser pior do que a Segunda Guerra Mundial? Vai. Vai ser pior do que os dias de hoje? Vai. Bem pior. Portanto, não queira perder a primeira fase da vinda de Jesus. Não queira perder. Tá? Esteja pronto e alerta para essa primeira fase. Sobre a grande tribulação, você pode ver no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 a 27, Mateus, capítulo 24, dos versículos 21 e 22, e Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tá bom? É sempre bom na escola bíblica estar com caderninho e caneta, tá? Para ir anotando. E no culto também, pode levar um caderninho e caneta no culto para ficar anotando as referências, para depois você estudar mais, tá bom? É muito importante isso.
Pois bem, vamos lá. Então, sobre a grande tribulação, são essas aí as referências. Dê uma lida para você ver que realmente vai acontecer. Que tem muita gente dizendo, não, a grande tribulação é agora, nós já estamos na grande tribulação. Isso que está acontecendo no mundo já é a grande tribulação. Não é. É pior. A Bíblia fala que é terrível, que será um período assim lastimável, né, que não se compara com nenhum outro sofrimento aqui na Terra. Vamos lá. A igreja será arrebatada antes desse período. Tem muita gente dizendo, não, já estamos na grande tribulação e depois a igreja vai ser arrebatada. Não, a grande tribulação é terrível. A igreja não passará pela grande tribulação. Nós hoje vivemos tribulações, mas são tribulações pequenininhas diante do que vem pela frente. A esse ensino bíblico escatológico dá-se o nome de pré-tribulacionismo. Dá uma lida sobre isso em Apocalipse 3, 10. Né? É o dia do derramamento da ira de Deus. De acordo com o que foi ensinado na parábola das 10 virgens, é inconcebível que Deus permita que os redimidos, ou seja, os crentes salvos, passem pela grande tribulação, que culminará com o derramamento da ira sobre a civilização pecadora. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. No final dessa grande batalha, que é chamada na Bíblia de Batalha do Armagedon, Guerra do Armagedon, a Bíblia fala que o sangue dará nos cabrestos do cavalo. O cabresto do cavalo está o quê? A média de 1 metro de altura do chão. Então vai correr rio de sangue. Tantas mortes haverão. Então a grande tribulação será terrível, será uma carnificina, será pior do que qualquer fase na terra. Irmão Legil está dizendo aqui, essa segunda fase do arrebatamento serve para os ímpios? Serve, irmão Legil, mas assim, a Bíblia ela tem uma promessa na grande tribulação para 144 mil judeus. E fala também de abundante salvação dos ímpios que passarão pela grande tribulação. Agora, na grande tribulação, a diferença é que o Espírito Santo não estará aqui na terra. Hoje, quem nos convence do pecado, quem nos convence à conversão é o Espírito Santo. E na grande tribulação, o Espírito Santo não estará aqui na terra. Não estará junto com a igreja na grande tribulação. Então, não adianta, você não vai ter a mesma intimidade com Deus, a mesma capacidade de arrepender, a mesma capacidade de compreender. Por isso que nós temos que estar preparados para a primeira fase. Tá? Mesmo que há evidências de salvação na segunda fase, nós não podemos falar, então vou deixar para a segunda fase. Porque sem o convencimento do Espírito Santo nós estamos perdidos, essa é a realidade. Portanto, temos que apressar em anunciar o Evangelho. Vamos lá, vimos que todas as 10 virgens, as prudentes e as loucas, foram surpreendidas com a chegada inesperada do noivo, indicando que a parábola das 10 virgens refere-se a crentes vivos, fiéis e infiéis, antes da grande tribulação. A chegada do noivo se deu repentinamente. Leia aí de novo Mateus capítulo 24, versículos 36 e versículo 44, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Tá? Dê uma lida nisso aí que você vai compreender isso aqui que nós estamos falando, tá bom? Vamos lá. Terceira parte aqui da aula e a última fase, a última parte da aula, vamos lá. Uma vida cheia do Espírito Santo e de santidade. Prontidão e santificação. Vamos lá, a lição, através aqui da parábola das 10 virgens, nos mostra que o crente ele precisa estar preparado para a primeira fase da vinda de Jesus, que é quando a igreja subirá e encontrará com Jesus entre as nuvens. Nem todos verão, somente aqueles que estiverem em comunhão e estiverem plenamente no plano de salvação. Somente esses perceberão os sinais e subirão. Os outros ficarão e passarão pela grande tribulação. Tá? Vamos lá.
A parábola das 10 virgens ressalta o valor de cada cristão estar pronto e com a vida santificada, isto é, vivendo de forma separada das coisas profanas, consagrando a vida a uma única coisa: agradar ao seu noivo, o Senhor Jesus. Os principais conceitos relacionados à santificação são a separação daquilo que é pecaminoso, por um lado, e por outro, consagração àquilo que é justo e que está de acordo com a vontade de Deus. Portanto, nós temos 2 deveres. Um é nos santificar, é mudar a nossa vida. Ah, Deus só quer o nosso coração. Não, Ele quer você transformado. Ele quer você santo. Ele quer você reto. Ele quer você regenerado. Essas doutrinas não estariam na Bíblia se não fosse importante. E se essas doutrinas estão na Bíblia é porque elas são importantes. Elas são importantes. Portanto, estejam preparados para essa vinda do Senhor Jesus. Então, a primeira preparação é a sua santificação. Mude de vida, mude de comportamento, mude de atitudes, mude de vida, né? Tire aquilo que não é bom. Vícios, domínios, fortalezas, tire aquilo que não é bom. E, além da santificação, consagre-se a Deus. O que é se consagrar a Deus? É se entregar a Deus por completo. É confiar plenamente em Deus. É entregar sua vida na mão de Deus e dizer: Deus, tome conta. Tome conta. Mas isso não quer dizer que você vai ficar deitado numa rede esperando as coisas acontecer. É claro que você vai ter que se movimentar, você vai ter que ir atrás das coisas, mas você tendo uma vida consagrada a Deus, vivendo conforme a vontade de Deus, fazendo aquilo que é bom aos olhos de Deus, o teu nome permanecerá no livro da vida e você escutará a voz do arcanjo dizendo: ele vem, o soar da trombeta e o cântico dos anjos na primeira fase da vinda de Jesus. Amém? Vamos lá. Estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo de Deus se não adotar um estilo de vida santo. Santidade é o caminho para receber o poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículos 28 a 30. A santificação, em contraste com a justificação, que ocorre no momento da conversão do cristão, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 23, é um processo progressivo que perdura toda a vida. Então vamos lá, qual a diferença de santificação para justificação? A justificação é o ato de você se tornar justo e santo diante de Deus, não pelas suas obras, mas por causa da obra de Cristo. Isso é a justificação. É você se tornar justo e santo diante de Deus pelo esforço de Jesus. Jesus naquela cruz, ele estava substituindo cada um de nós. Então, ali naquela cruz, ele representava cada um de nós. E se nós aceitamos a morte na cruz como morte dos nossos pecados, como a nossa própria morte, e aceitamos a ressurreição dele ao terceiro dia, nós aceitamos o plano da salvação. Portanto, a justificação é isso, é você ser justo diante de Deus, não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Isso é justificação. E a santificação? Vamos lá. A santificação é o seu esforço. Ah, mas a santificação é obra do Espírito. Sim, a santificação é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. Porém, nós podemos atrapalhar. Nós podemos colocar percalços, obstáculos, dificuldades para o Espírito Santo agir. Então nós precisamos o quê? Estar abertos pelas transformações do Espírito Santo. Muda isso. Ah, eu gosto tanto disso. Abre mão disso. Ah, eu gosto tanto disso. Não importa. Vai abrindo mão, vai renunciando. A minha vida sempre foi isso. Abra mão, abra mão. Se o Espírito Santo toca na tua alma, se o Espírito Santo toca no teu coração, abra mão disso. Muda, transforma, regenera. Seja uma nova criatura. Seja uma nova criatura.
para que você esteja cheio do Espírito Santo. E as virgens, as 5 virgens prudentes, elas estavam com azeite, né, que significa o Espírito Santo. Elas tinham o Espírito Santo com elas. As outras loucas não, tinha acabado o azeite. Ou seja, o Espírito Santo já não estava mais com elas. Portanto, essa é a diferença de santificação e justificação. E tem muita gente que fica só na justificação. Não, Cristo já morreu por mim, então tá beleza. Leia 1º e 2 Coríntios. Essas cartas foram escritas justamente para esclarecer essa dúvida de justificação e santificação. Leia 1 Coríntios e 2 Coríntios inteiro aí que você vai entender a diferença, a necessidade que você tem, o seu esforço de ter uma mudança de vida, de ter uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Amém? Vou dar aqui algumas referências para que você possa ler. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 17, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Deus tem grande alegria em ver os seus filhos procurarem viver em santidades e cheios do Espírito Santo, e cheios dos dons e úteis para o reino de Deus, servindo ali na igreja, sendo útil para Deus. Amém? Portanto, busque a presença do Espírito Santo. Andando em santidade para com todos. No intuito de vivermos uma vida santa e cheia do Espírito Santo, devemos quebrantar o coração, tornando-se completamente consagrado, dedicado a Deus e ao seu trabalho. Romanos capítulo 8, versículo 14 e Efésios capítulo 5, versículo 18. O nosso compromisso de agradar a Deus e viver em santidade, ela é uma realidade da vida cristã. Não pense você que é só falar assim, eu aceito Jesus. E aí pronto, seu nome está no livro da vida. Não vai por essa simplicidade. Tem aí o ato da justificação, que é de Cristo. Mas tem o ato da regeneração, que é do Espírito Santo, e tem o ato da santificação, que é obra sua, é responsabilidade sua, depende de você. Amém? Estejam, portanto, preparados. Essa parábola ela é importante porque ela nos diz sobre isso. Esteja preparados para a vinda do Senhor Jesus. Esteja com seu espírito voltado para Deus. Não desanime na fé como muitos. O que adianta, né? É como assim a pessoa que vai andando, quando está chegando perto do destino, ele desiste. Quando está quase chegando, ele desiste. Não seja assim. Caminhe e encontre a salvação. Tá? Não abra mão disso. Terrível será o julgamento de Deus. Terrível será o juízo final. E terrível será o inferno. Portanto, prepare o teu espírito, prepare a tua alma para voltar para Deus, para voltar aos céus. Porque a tua alma, o teu espírito entrou no teu corpo por um sopro de Deus. Não permita que o diabo venha tirar o teu espírito da glória de Deus. Não permita que você viva, padeça, sofra e ainda por herança eterna tenha a condenação no lago de fogo. Mas queira viver no reino dos céus. E não caia nessa facilidade que hoje estão dizendo. Hoje ninguém mais vai para o inferno, né? Eu lembro que no princípio da vida cristã, quando morria alguém que não era convertido, a gente ficava muito triste, porque via que aquela pessoa, né, não viveu conforme o plano da salvação. Hoje não, hoje as pessoas não têm remorso nenhum, tá? Todo mundo foi para o céu, todo mundo está lá na glória, todo mundo tá lá cantando lá na presença de Deus. Se a pessoa não cantava nem hoje, se a pessoa nem congregava, chegava na igreja, ela não abria a boca, você acha que está no céu cantando? Infelizmente, a palavra de Deus é uma alerta dura sobre isso. Por que é uma alerta dura? Porque Deus não quer que se perca. Porque Deus não quer. Você pode ver no Antigo Testamento, Deus insistia com os profetas, implorava ali através dos profetas pelo arrependimento do povo, porque Deus não se agrada na condenação.
Deus não sente prazer na condenação. Ele sente prazer na salvação. E nos dias de hoje nós podemos observar, Deus dá chances e chances, perdões e perdões, oportunidades e mais oportunidades. E não podemos brincar com a sorte, não podemos viver como no tempo de Adão, mas precisamos nos render ao Senhor. Reflita sobre isso. A palavra, ela é cortante, mas ela é verdadeira. O que Deus quer não é a sua condenação. Esse chacoalhão da palavra é para que nós possamos nos despertar, nos corrigir, nos santificar enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Amém? Louvado seja Deus. Oramos. Magnífico Deus Todo-Poderoso, clamamos e pedimos, Senhor, em favor de nossas vidas. Tira-nos, ó Deus, da frieza, da mornidão e transforma-nos em quentes, fervorosos. Tira-nos, ó Deus, do ostracismo da fé e coloca-nos no avivamento. Alegra-nos, ó Deus. Dai-nos de novo o primeiro amor. Tira o senso crítico, tira os percalços, as dúvidas. Tira tudo isso da mente, do coração e coloque a fé verdadeira em nossos corações. Também clamamos pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, para que não se percam. Clamamos e pedimos aos nossos amigos para que estejam atentos e vigilantes. Clamamos aos nossos amigos e os nossos parentes para que também se arrependam e voltem para Deus, e vivam para Deus, e se santifiquem para Deus. Sejam regenerados para Deus. Opera, Senhor, com grande convencimento em cada um, para que aceitem a Tua palavra, para que não rejeitem, porque ao rejeitar a Tua palavra, estão rejeitando o Teu projeto de salvação. Clamamos, meu Deus, que a Tua palavra seja viva e eficaz em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você ama alguém, mande também o link desse estudo para essa pessoa, para que ela se desperte, para que ela também se arrependa e volte-se para Deus, para que não seja terrível o destino eterno. Mande para essas pessoas que você ama, para que elas possam também se voltar a Deus. Louvado seja Deus. Amém. 19h30 estaremos na Rua Cristina, bairro Igarapé, número 6291, aqui em Porto Velho, celebrando ao Senhor, né? Então esteja lá com fé, esteja lá aberto, esteja lá com seu coração vibrante e palpitante na presença do Senhor. Amém. Tenham todos um bom domingo, na paz do Senhor.